Luís, qual é a melhor técnica de lei da atração? Esta é uma pergunta que me acompanha desde 2015, ou seja, há cerca de 7 anos que todas as semanas, quase sem exceção, eu recebo esta pergunta através das redes sociais, através do e-mail. Isto porquê? Porque as pessoas acreditam que existe uma técnica que, no fundo, acaba por ter aqui um poder superior às outras e que as pode ajudar a co-criar mais rapidamente a realidade dos seus sonhos. E eu hoje quero partilhar com vocês aquilo que é a minha nova técnica favorita, porque eu comecei a implementá-la regularmente, muito recentemente, e é, sem sombra de dúvidas, aquela que eu considero melhor para mim. E porquê é que é importante eu dizer para mim? Porque a melhor técnica da lei da atração para mim pode não ser a melhor técnica da lei da atração para si. Então, antes de partilhar com vocês qual é esta técnica e como é que eu faço todo o processo, eu quero aqui falar sobre a importância das técnicas e porque é que elas existem, porque é que nós devemos colocar as técnicas em prática. Qual é o principal objetivo de uma técnica de lei da atração? É mudar o nosso alinhamento energético, ok? Tão simples quanto isso. Então, se nós, por exemplo, utilizamos afirmações positivas e essas afirmações positivas ajudam-nos a mudar o nosso alinhamento, então essa é para nós a melhor técnica da lei da atração. Vamos imaginar que é a visualização. Se eu, enquanto estou a fazer visualização, me sinto alinhado, eu consigo projetar-me para a realidade que eu desejo atrair e dessa forma consigo entrar no alinhamento certo para puxar essa realidade até mim, então a visualização é a melhor técnica da lei da atração para mim. Isto aplica-se em relação a tudo. Há pessoas que, por exemplo, apenas com uma mera meditação, em que elas estão a centrar-se nelas mesmas, elas conseguem estar alinhadas com o futuro que elas desejam atrair. Ok? Portanto, não há uma técnica específica que eu lhe possa dizer esta é a melhor de todas. Existem umas que são mais propícias ou, digamos assim, mais favoráveis para a maior parte das pessoas, mas existem algumas que são específicas e que as pessoas encontram até por sua autorrecriação. Elas próprias descobrem uma técnica que se aplica a elas. Ok? Lembrando mais uma vez que o objetivo de uma técnica não é necessariamente nós estarmos ali a fazer a prática apenas por fazer, é mudar o nosso alinhamento. Através da mudança do nosso alinhamento, nós mudamos a nossa vibração e começamos a atrair coisas diferentes para a nossa realidade. E aquilo que todos queremos, no fundo, com as técnicas da lei da atração, é atrair aquilo que nós desejamos, a manifestação do nosso desejo. Ok? Mas há uma técnica que, de facto, por acidente, vamos dizer assim, eu comecei a pôr em prática e que tem funcionado muito bem, não apenas pela questão do alinhamento, porque, de facto, ela consegue colocar-me no alinhamento certo, mas também para me trazer aqui ideias criativas de como é que eu posso chegar ao meu objetivo. Ok? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que uma das minhas recentes paixões é a pesca. Ok? Então, como devem calcular, as minhas visitas à praia aumentaram drasticamente. Eu não vou à praia todos os dias, mas quase todos os dias. Não necessariamente para a pesca, mas comecei a habituar-me nesta prática de ir à praia, dar uma caminhada, de ver o mar e etc. Um momento onde eu faço a minha meditação, as minhas reflexões diárias e etc. E que vou buscar o meu alinhamento. E comecei a perceber que, por exemplo, enquanto eu estou a caminhar ou enquanto eu estou a pescar, que se eu me começasse a imaginar, não necessariamente a visualização, porque a visualização, pelo menos da forma como eu ensino, exige que nós estejamos de olhos fechados, concentrados, para nos podermos projetar sem interrupções para a realidade desejada. Então eu comecei a fazer uma coisa que em inglês se chama daydreaming, que é sonhar acordado, e tem sido absolutamente maravilhoso. Então, basicamente, o que eu faço é, independentemente de eu estar a fazer caminhada, de eu estar a pescar, de estar na praia com a Maria José, por exemplo, eu tiro ali uns 10, 15, 20 ou 30 minutos em que, com os olhos abertos, portanto não é nada ritualístico, ok? Com os olhos abertos eu imagino como seria a minha vida se eu já tivesse manifestado aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero atrair. Então começo a fantasiar, digamos assim, na minha mente, não é? Uma realidade onde eu estou naquele momento a fazer exatamente aquela atividade, vamos imaginar que é caminhada, portanto eu estou na caminhada, mas já tenho uma realidade nova. Ou seja, por exemplo, financeiramente eu já atingi os meus objetivos, profissionalmente eu já atingi também as minhas metas, mas naquele momento estou a caminhar. Ou seja, eu durante um período curto, eu tento transportar-me para a pessoa que eu vou ser quando essa realidade for manifestada. E tento transportar para o presente. Okay? Então fico ali, como dizem muitas vezes no Brasil, viajando na maionese. Ou seja, fazendo um processo de sonhar acordado. Okay? Um processo consciente. E vou colocando vários elementos. Em que começo a colocar, ok, eu quero, por exemplo, atingir um determinado número de vendas nos meus livros. Então começo a imaginar,
Se eu neste momento já tivesse atingido esse volume de vendas, como é que eu me sentiria agora? E tento fazer essa conexão. E posso-vos dizer que é incrível, porque muitas vezes durante esse processo de sonhar acordado, e que eu tenho recomendado a muitas pessoas que me procuram de forma privada e aos meus clientes de mentoria, acontecem muitas vezes o surgir de ideias. Eu começo a pensar às vezes em coisas, em soluções para me ajudar a alcançar o meu objetivo que eu não tinha pensado antes. Precisamente porquê? Porque eu estou no alinhamento certo. E como estou no alinhamento certo, mas de forma consciente, ou seja, não entrei em transe, eu não entrei num estado mais profundo de consciência, como fazemos com a visualização de olhos fechados guiada, por exemplo, as visualizações que eu ofereço no meu curso Sem Limites, por exemplo. Então nós conseguimos ter uma consciência mais rápida daquilo tudo que está a habitar na nossa mente naquele momento, portanto, coisas racionais do dia-a-dia, e que às vezes nós não conseguimos ligar os pontos. E, por exemplo, a semana passada eu recebi um e-mail com uma oportunidade, portanto uma proposta de uma empresa, e eu não fazia a conexão com um determinado objetivo que eu tinha. Okay? Para mim aquilo não estava relacionado. E muito recentemente, durante o final de semana, fazendo esse processo, eu estava aqui na Ria de Aveiro, que é a zona onde eu moro neste momento, e estava a olhar para a ria, a ver a movimentação da água, das nuvens, dos pássaros, e comecei a fazer esse processo de sonhar acordado. E estava com companhia, eu estava com pessoas, ok? Mas consegui transportar-me. E, imediatamente, quando eu me foquei num determinado objetivo que eu quero materializar na minha vida, veio-me imediatamente aquela ideia do e-mail da proposta que eu tinha recebido. E comecei a juntar os pontos. E percebi que se eu estivesse disposto a negociar essa proposta, não da forma como ela foi feita, mas negociar e ajustá-la a chegarmos aqui a meio termo, eu e a empresa, eu conseguia rapidamente manifestar aquilo que eu queria. E, portanto, de sonhar acordado, ou daydreaming, como se fala muitas vezes, é algo que tem sido extraordinário na minha vida e tem-me trazido resultados muito, muito rápidos e muito positivos. E eu acredito que isto é uma técnica, se nós pudermos chamar de técnica, embora eu acho que todos nós, sem exceção, já sonhamos acordados. Não é? Muitas vezes vamos a dirigir para o trabalho e começamos a imaginar uma coisa e até vamos quase em piloto automático a dirigir, então estamos a sonhar acordados. Mas aquilo que eu digo é utilizar isto de uma forma consecutiva e consistente, ou seja, todos os dias. E se possível mais do que uma vez por dia. Não precisa ser meia hora, podem ser 5 minutos ou 10 minutos. E, inclusive, é, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer agora, nesta prática do sonhar acordado, é sempre que eu vou fazer algo profissionalmente falando, e tenho objetivos na parte profissional, eu naquele momento em que estou a fazer aquele processo, em que estou a digitar e-mails, ou que estou a responder a um cliente de mentoria, eu mentalizo, ou seja, eu tento transportar-me para a realidade que eu desejo manifestar. E mesmo as respostas que eu às vezes dou aos meus clientes de mentoria fluem mais naturalmente quando eu consigo fazer esse processo em simultâneo. Portanto, é algo que realmente eu queria partilhar com vocês, lembrando mais uma vez que a técnica melhor, a técnica mais eficaz da lei da atração vai depender muito de si e daquilo que é a consequência energética da técnica em si. O que é que eu quero dizer com isto? Se você, mais uma vez, faz afirmações positivas e sente que o seu alinhamento muda, então continua a praticar as afirmações positivas. Se você sente, por exemplo, que é a ordem ao subconsciente, aquela que eu indico no livro e no curso Sem Limites, então continua a fazer essa técnica. Mas sugiro, e dou-lhe aqui esta dica, de experimentar o sonhar acordado, que é uma coisa que possivelmente você já fez muitas vezes quando era criança, que de vez em quando faz, mas que não há aqui uma consistência de estar habituado a fazer isso. E eu acredito que isso pode trazer inúmeros benefícios. E numa fase em que as pessoas estão novamente a procurar-me para desmistificar algumas coisas relacionadas com a lei da atração, eu acredito que falar sobre técnicas novas, ou pelo menos novos recursos, novas ferramentas, que faz sentido, ok? Lembrando que não é a técnica que vai atrair, a técnica vai apenas mudar o meu alinhamento. E ao mudar o meu alinhamento, eu começo a atrair pessoas e circunstâncias que vão me levar até o meu objetivo final, que é a materialização ou a cocriação consciente da realidade que eu mais desejo. E agora eu pergunto, você já alguma vez, de uma forma ritualista, de uma forma consecutiva, praticou o sonhar acordado, o daydreaming, como se fala em inglês? Partilhe a sua experiência. Como é que você se sente quando começa a sonhar acordado? Quando você vai para a praia, ou vai para a serra, para a montanha, e começa a imaginar que está a viver, de olhos abertos, a realidade dos seus sonhos. Partilhe aqui nos comentários, eu acho que é sempre produtivo e extremamente útil para a comunidade nós fazermos esta partilha de testemunhos, não é? Nós nos motivarmos mutuamente, nunca se esqueçam que somos todos uma grande família, vocês estão comigo e eu estou com vocês.
Se ainda não é inscrito no canal e quer fazer parte desta comunidade de co-criadores conscientes, inscreva-se, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.